O mundo está cheio de lugares perigosos, e algumas pessoas são malucas o suficiente para ir a eles por vontade própria. O melhor jeito de usar esse vídeo é como uma lista de lugares que você nunca deve ir. Mas se você é uma pessoa meio doida, pode usar esse vídeo como uma inspiração para destino de férias. Depende de você, mas até os aventureiros mais corajosos vão pensar duas vezes depois de conhecer os lugares a seguir. Dá só uma olhada. Número 10. Excursões até o vulcão do Havaí. No Havaí, um local tão único e distante que a gente até se esquece que ele não é nem um país, você pode andar de bicicleta ou escalar vulcões. É uma ótima maneira de ver os pontos turísticos e fazer exercícios, mas infelizmente os vulcões também podem te matar. Você poderia pensar que o maior perigo dos vulcões é a lava, mas esse não é o caso. Em 2007, o Serviço Nacional de Parques teve que interromper temporariamente um passeio de bicicleta, devido a 3 mortes e vários ferimentos que ocorreram no período de um ano. As mortes foram devido à perda de controle das bicicletas na descida da montanha, mas também morreram pessoas que estavam em solo firme sem bicicleta. Várias mortes e ferimentos foram causados como resultado do que é conhecido como névoa de lava, que são gases vulcânicos que podem inundar áreas rapidamente durante períodos de ventos fortes. Essa névoa é composta de uma combinação de ácido clorídrico, sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. Nenhuma substância muito boa para se inalar, especialmente para pessoas com problemas respiratórios. Se isso não for motivo suficiente para ficar longe desses passeios, os vulcões também levam a água superquente do oceano e podem mandar pedregulhos pelo ar. Portanto, se você estiver visitando um deles, preste atenção a todos os avisos e esteja sempre preparado. Número 9. Piscina do Diabo. Se o próprio nome Piscina do Diabo não bastasse para afastar turistas, tem também outra placa próxima que diz: ele veio fazer uma visita e ficou para sempre. Foi feito para homenagear uma das mais de 20 pessoas que morreram nessa piscina demoníaca na Zâmbia. Ela foi descrita como a melhor piscina infinita e permite que os turistas nadem bem na borda e olhem para uma das maiores cachoeiras do mundo, as Cataratas Vitória. Tem o dobro da altura das cataratas do Niágara. Você só pode nadar na Piscina do Diabo geralmente entre setembro e dezembro, quando a estação seca reduz níveis de água e a corrente o suficiente para que o local fique acessível. A piscina é separada das quedas por uma barreira natural de pedras, que cria um redemoinho com uma corrente mínima, impedindo os banhistas de serem carregados e permitindo que eles se mexam alguns metros da borda. A morte mais famosa no local foi a de um guia turístico que conseguiu salvar um turista que estava para cair, mas depois acabou caindo ele mesmo. Se você alguma vez foi às Cataratas Vitória, considere olhar para a água de uma boa distância segura, de preferência sem nem se molhar. Número 8. Vale da Morte. Se Piscina do Diabo não tem um nome intimidante o suficiente para você, talvez você prefira visitar o Vale da Morte na Rússia, graças ao vulcão perto dali, o Kikpinich. O Vale da Morte tem uma alta concentração de gás tóxico, que se acumula nas planícies do vale que não tem vento para dissipar o gás. Este lago de gás tóxico mata plantas e animais locais. Se você for até lá, primeiro vai sentir uma tontura, depois febre e calafrios, e então, provavelmente morreria. De acordo com as lendas, o local foi descoberto pela primeira vez na década de 1930 por 2 caçadores, que encontraram o local espalhado com corpos de animais mortos e desprovido de vida vegetal. Eles saíram de lá depois de ter uma dor de cabeça, mas desde que sua história foi contada, vários aventureiros viajaram para o vale, muitos dos quais nunca voltaram. Moradores estimam que cerca de 80 pessoas já se perderam por lá. Está fechado para turistas por razões óbvias, mas como nós humanos não sabemos deixar a curiosidade de lado, existem maneiras de visitar o vale. Você pode ver sua bela paisagem de um observatório que foi construído a uma distância segura. Se isso ainda for pouco para você, pode fazer passeios de helicóptero sobre a área e torcer para não cair e acabar em algum cenário distópico bizarro. Número 7. Half Dome em Yosemite. Half Dome é uma enorme cúpula de granito no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. É uma formação rochosa famosa no parque, e é fácil compreender por que foi batizada com esse nome. Half Dome em inglês significa meio domo. Isso porque um lado da rocha é íngreme e os outros são arredondados. A crista fica a mais de 1.400 metros acima do fundo do vale. Seria totalmente inofensivo se as pessoas simplesmente olhassem ele de longe, mas a gente sabe que não é assim que funciona com os humanos. A equipe de busca e resgate de Yosemite responde a cerca de 100 incidentes por ano, desde pessoas desidratadas até problemas mais sérios. Embora possa parecer fácil, não é para as pessoas sedentárias e de coração fraco. 8 pessoas já morreram ao subir a trilha do Half Dome,
Como você pode imaginar, só de olhar para ela, a trilha é bem desafiadora. Demora um dia inteiro para ser percorrida, então você começa ao amanhecer e termina cerca de 12 horas depois de caminhar 24 quilômetros. Você sobe tudo, e os últimos 120 metros são quase verticais, e cabos devem ser usados para completar a trilha. A maior das fatalidades e ferimentos são causados por pessoas escorregando com a chuva, ou usando calçados inapropriados. A chuva pode deixar os cabos e as pedras escorregadias, e tem até uma seção do Half Dome que é chamada de lajes mortais. O que costuma acontecer é que as pessoas acordam com um belo dia de sol e iniciam a caminhada. Mas quando chove à tarde, mesmo que só um pouco, subir a cúpula pode ser muito perigoso, e os teimosos continuam subindo, ao invés de esperar ou voltar. Aqui vemos um guarda florestal atestando como os cabos podem ser perigosos durante dias de chuva. Meu nome é Steve Baumgartner. Sou cinegrafista do parque, e eu estava gravando de cima do Half Dome numa manhã de julho, quando uma tempestade chegou muito rápido. Estava um cenário muito ameaçador, e todos decidiram que deveria descer. O problema é que começou a chover ao mesmo tempo. Uma vez que a água começa a cair no caminho onde estão os cabos, tudo fica muito escorregadio. O cabo por si só é bem difícil de agarrar quando está molhado, e o medo de cair levou a um engarrafamento de pessoas nos cabos. Então, segurando nos cabos, estávamos muito expostos aos perigos dos relâmpagos e nos próximos cabos começaram a ficar eletrocutados. A parte de metal da minha mochila começou a me dar choques. O cabelo das pessoas começou a ficar arrepiado e o medo começou a crescer dentro de mim muito rapidamente. Acho que aquela experiência realmente abriu os meus olhos sobre como o Half Dome pode ser perigoso e quão perigoso pode ser o mau tempo. Número 6. Corrida de touros. Quando ouvimos falar da corrida de touros, o que costuma vir em mente é aquela que se realiza em Pamplona, durante o festival de San Fermines, todos os anos em homenagem ao São Fermín. Tudo começou com um pequeno festival local, mas desde então se tornou um grande evento turístico com a presença de pessoas do mundo todo. Outras cidades na Espanha, Portugal, México e sul da França também têm corridas de touros, mas esta é a que você vê nos documentários ou reportagens. Como você pode imaginar, ter um monte de gente correndo pela rua enquanto os touros perseguem a todos é algo um tanto perigoso. Todos os anos, entre 50 e 100 pessoas ficam feridas. Desde que começaram a rastrear os dados, em 1910, 15 pessoas morreram durante a corrida de touros. 14 pessoas foram mortas pelos animais, e uma delas foi pisoteada por dezenas de pessoas. Bom, é claro que 15 pessoas em pouco mais de 100 anos não é uma estatística assim tão ruim, mas você vai correr esse risco? Ou ainda acabar morto? Ser apunhalado de forma não letal com um chifre não parece ser nem um pouco tranquilo. Número 5. Monte Huashan. Chamar a trilha de Monte Huashan de trilha é um pouco enganador, pois na verdade são apenas tábuas presas ao lado da montanha. Você se prende a uma corrente de ferro que corre ao longo da encosta da montanha durante a viagem. Parte do caminho nem mesmo há tábuas, e você só tem que pisar nos torrões que foram esculpidos nas rochas. Embora não existam estatísticas oficiais de mortalidade, porque o governo chinês é realmente obscuro, há rumores de que as pessoas morrem lá todos os anos. Se você quiser visitar uma passarela de pranchas aterrorizante que mantém estatísticas oficiais de mortalidade, considere o El Caminito del Rey, na Espanha. Este fica ao longo das paredes de um desfiladeiro em El Chorro, e o nome, que originalmente era Caminho del Rey, significa Caminho do Rei. Por cerca de uma década, a passarela ficou em mau estado e partes dela foram fechadas, mas aparentemente as pessoas não entenderam a dica e acabaram abrindo de novo. 5 pessoas morreram lá entre 99 e 2000, fazendo com que muitos os vissem como o caminho mais perigoso do mundo. Número 4. Trilhas de Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné é um país incrível, quase intocado, com paisagens espetaculares, então não é de se admirar que tantas pessoas se reúnem lá para expedições de caminhada. 2 trilhas em particular, a trilha Kokoda e a trilha Black Cat, são reconhecidamente desafiadoras. Ambas apresentam selvas e montanhas espetaculares, e os trilheiros podem ver sinais históricos da Segunda Guerra Mundial ao longo das rotas, pois ambas as áreas eram de conflito entre as forças japonesas e australianas. A trilha de Kokoda é uma trilha mais popular, percorrendo 96 km, ao longo de um caminho estreito de Port Moresby até a vila de Kokoda. Milhares de turistas fazem a caminhada todos os anos, embora eu não consiga entender muito bem o porquê. São entre 4 a 12 dias para percorrer toda a trilha, incluindo trechos que você precisa nadar e escalar. As noites são frias, os dias são quentes e úmidos, com grandes chances de chuvas torrenciais e doenças tropicais como a malária, que deixam a trilha um pouquinho mais desafiadora.
Inclusive, 6 australianos morreram de causas naturais enquanto tentavam caminhar a trilha, o que levou algumas pessoas a solicitarem testes de condicionamento físico obrigatórios para todos os trilheiros antes de começar. A Trilha do Gato Preto, por outro lado, vai da vila costeira de Salamaua até o município de Wau. É uma caminhada de 6 dias extremamente difícil, recomendada apenas para trekkers experientes e em boa forma. Portanto, tudo já é desafiador pra caramba. Imagina então com pessoas saindo com facões da selva e atacando você. Em 2013, um grupo teve seus carregadores mortos por bandidos conhecidos como Rascals, e 7 turistas foram feridos. Acredita-se que o ataque tenha sido causado por um ressentimento relacionado ao dinheiro e à contratação de carregadores de diferentes vilas, mas agora é que eu não vou me arriscar mesmo. Número 3. Estrada da Morte. A Estrada Yungas do Norte, também conhecida como Estrada da Morte ou Estrada do Destino, é uma estrada que vai de La Paz a Coroica, na região de Yungas, na Bolívia. Foi apelidada de a estrada mais perigosa do mundo em 1995 pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em 2006, os dados apontam que entre 200 e 300 viajantes morreram só naquele ano. A maior parte do caminho é de mão única e apresenta penhascos de mais de 600 metros. Leve em consideração que a maior parte da estrada tem apenas 3 metros de largura, o que pode deixar pouco ou nenhum espaço para os carros passarem uns pelos outros. De novembro a março, a chuva e o nevoeiro podem levar a uma visibilidade terrível na estrada, e como alguns trechos ficam encharcados por cachoeiras, é quase garantido que parte do percurso será muito escorregadia e lamacenta. De acordo com regras locais, quem está descendo nunca tem o direito de passagem e deve se mover para a borda externa. E é claro que por causa dessa loucura, tornou-se um destino para turistas em busca de emoção, e existem passeios onde você pode pedalar pela Estrada da Morte. Antes de se inscrever, leve em conta que 18 ciclistas morreram desde 1998 no trajeto. Número 2. Vale da Morte. Não deve ser confundido com o Vale da Morte mencionado antes. O Vale da Morte que vamos falar aqui fica na Califórnia, e é uma paisagem realmente infernal. A área é mais conhecida por manter o recorde de temperatura do ar mais alta registrada na Terra, de 56,6 graus Celsius, bem como a mais alta temperatura da superfície do solo, registrada de forma confiável a 93,8 graus Celsius. Junto com o calor, o vale é o lar de inúmeros animais perigosos, desde cascavéis a escorpiões, passando por viúvas negras e até ratos. Sério mesmo, os ratos por lá são bem perigosos. As espécies encontradas no vale foram consideradas portadoras do hantavírus, uma doença respiratória potencialmente fatal. As pessoas que planejam viajar dentro do vale devem viajar com bastante água e se limitar a estradas pavimentadas no verão, porque se o seu carro quebrar, você vai ter dificuldades para obter ajuda. Embora a maioria das pessoas admita que o lugar é quente demais para ela, o Vale da Morte atrai muitos turistas devido à sua paisagem única e bela. Mas, como o nome indica, muitos caminhantes e campistas morreram por lá, com a administração do parque estimando que cerca de 1 ou 2 pessoas por ano morrem devido à exposição ao calor. Mas o caso mais notável e mais estranho é provavelmente dos chamados Alemães do Vale da Morte. Em 1996, uma família alemã de 4 pessoas que visitou o vale simplesmente desapareceu no ar. Seus restos mortais não foram localizados até 2009. Número 1. Crocodilos. Você talvez conheça o Elephant Kingdom por conta de um vídeo que viralizou na internet em 2016, mostrando turistas cercados por crocodilos. Esse bizarro zoológico tailandês tinha uma atração onde você poderia simplesmente subir em uma jangada improvisada e enferrujada, apoiada por barris de plástico, e alimentar os crocodilos. Um taxista que passava, pelo visto a única pessoa em sã consciência que estava no local, tirou essas fotos que acabaram circulando na internet. Quando a polícia apareceu no zoológico para tratar das violações de segurança, os proprietários tranquilizaram todo mundo dizendo que só permitiam 15 pessoas por vez na jangada. É claro que a atração logo foi fechada, mas não tenho dúvidas de que algumas mortes teriam sido registradas, caso ela permanecesse aberta. Mas se você quiser flertar com crocodilos loucos para te matar, você deve ir para a Austrália e tentar entrar na Cage of Death. Ao contrário de outra gaiola famosa da Austrália, o Thunderdome, ninguém morreu por aqui. Ainda. Você simplesmente entra e eles colocam você dentro da água, repleta de crocodilos. Se tudo der certo, você não vai ser comido. Porém, em 2015, as coisas deram errado. Um turista ficou preso lá por mais de meia hora, devido ao mau funcionamento.
Portanto, pode até ser mais seguro que o Elephant Kingdom, mas na minha opinião segue sendo uma grande estupidez. E aí, ficou interessado por algum desses lugares incríveis? Qual é o lugar mais perigoso que você já esteve? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!